Rapaz, estamos em época de Copa do Mundo, mas ao mesmo tempo é um período de muita bola acontecendo, rolando, só que fora de campo. Afinal, estamos no período do mercado de transferências, né, o famoso mercado da bola. E assim, para ser bem sincero, eu tô vendo um movimento meio que na internet de uma galera meio impaciente, de uma galera meio que reclamando do que tá acontecendo, cadê as contratações, vai demorar e tal. Até no vídeo que eu lancei ontem, já falando de Libertadores, tinha nos comentários perguntando sobre contratação. Enfim, eu acho que vale a gente fazer uma pequena reflexão aqui e falar um pouco desse momento do futebol brasileiro, principalmente quando envolve uma equipe como o Fortaleza, né? Uma equipe emergente, uma equipe que está subindo, escalando e ficando ainda mais num patamar maior no futebol nacional. Então, assim, a partir do momento em que a gente começa a pensar um pouco sobre isso, eu acho que vale a pena essa reflexão e levar em consideração também movimentos de mercado que Fortaleza fez nas últimas temporadas, nos últimos anos. Enfim, a pergunta de partida é: o futebol tá caro? O mercado, ele tá inflacionado? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso e citar justamente como exemplo algumas contratações ou algumas visões de contratações do Fortaleza para 2023. Bom, eu acho que eu quero já começar logo a falar sobre isso, então eu vou chamar aqui a vinheta para a gente poder começar mais esse vídeo aqui no GT. Pois bem, pessoal, eu acredito que o que leva a gente a pensar um pouco sobre isso é a situação do Wellington Rato, né? Que é um jogador que levanta muita expectativa de sua contratação, até pela temporada que ele fez em 2022 pelo Atlético Goianiense, e até o seu próprio empresário já veio ao público falar que tem muitos clubes interessados. Citou o próprio Fortaleza, como já sabemos, citou o São Paulo como equipe que talvez é o que esteja mais perto ali de brigar contra o Fortaleza pelo atleta, citou o Cruzeiro também, citando o Vasco, que estava de olho num jogador, até o Coritiba também estava interessado em contratar. Então a gente sabe que é um momento de mercado muito complicado, né? E assim, quando a gente vai falar de números, a gente tem uma realidade que parece que vai começando a se formar aqui no nosso futebol, que é o São Paulo já há alguns anos sofrendo financeiramente com algumas dívidas e tudo mais e não conseguindo arcar com esse tipo de negócio, e o Fortaleza oferecendo uma proposta direta para poder comprar o atleta. E acho que é isso que a gente tem que falar. Saiu uma reportagem no Povo, né, noticiada inclusive pelo Afonso Ribeiro, de que o Fortaleza ele teria feito uma proposta lá pelo Atlético Goianiense à vista de 5 milhões de reais. É muita grana. É muito dinheiro. A gente começa a pensar que é um investimento muito pesado, né? É muito forte para poder uma equipe como Fortaleza fazer esse tipo de negociação. E eu vejo gente falando assim, pô, é um jogador de 30 anos de idade, um atacante que já passou até no futebol cearense, a gente já conhece, não seria muito dinheiro por ele? Aí é que tá. Quando a gente começa a olhar um pouco da situação de mercado no futebol brasileiro, a gente tem noção de quanto realmente está caro. E eu nem cito o exemplo, por exemplo, do Flamengo. Um exemplo, por exemplo, até rimou. Do Flamengo, que traz jogadores de fora a preços inimagináveis para a nossa realidade. Mas eu acredito que um time que está atualmente disputando o que o Fortaleza disputa, que é o Botafogo, é um bom exemplo. Você se lembra do Júnior Santos, que jogava aqui no Fortaleza? Pois bem, o Botafogo teve ele emprestado nessa temporada e está querendo adquirir o atleta para 2023. Pois pasme, o Botafogo vai ter que pagar 15 milhões de reais pelo Júnior Santos. A gente conhece o Júnior Santos, ele já jogou por aqui, a gente sabe do potencial que ele tem e o que ele pode apresentar dentro de campo. Mas o Botafogo vai negociando com o time japonês, queria até pagar menos, mas a oferta oficial é de 15 milhões de reais. Pesado, muito pesado. E isso investindo no Júnior Santos. E o Fortaleza, a partir do momento em que ele quer pagar 5 milhões pelo Wellington Rato, a gente começa a analisar um pouco outros poréns, começa a comparar com coisas que já aconteceram. O mercado da bola atualmente no futebol brasileiro, ele está passando meio que por essa mudança, né? A gente está vendo jogadores mais inflacionados. O próprio Vasco está tendo muita dificuldade para contratar alguns jogadores, até para contratar treinadores também estão tendo dificuldades. O Barcelona, por exemplo, o Palmeiras, por exemplo, querendo vender o Endrick para o Barcelona, também nessa questão financeira está se esbarrando, porque o próprio Barcelona não quer pagar tanto em relação a isso. Então a gente sabe que é uma situação muito diferente, uma situação muito pesada. E é aí que eu quero trazer para vocês um dado muito interessante. Se a gente analisar a movimentação de mercado do Fortaleza nos últimos anos, a gente começa a ver que o Fortaleza está se tornando esse clube que investe mais pesado, que gasta mais dinheiro. Vou colocar aqui na tela uma arte que meio
traz esse exemplo pra gente, né? Que são das compras milionárias do Fortaleza nos últimos anos. Se a gente comparar, vamos começar de baixo para cima, que eu acho que fica mais interessante isso. Se a gente analisar, Matheus Jussa foi adquirido pelo Fortaleza ali mais recentemente, né? Inclusive, essa negociação pelo Justa foi ali em 2021. Fortaleza gastou por volta de R$ 1 milhão, tá? E o mesmo valor também que ele pagou pelo Ronald, que tá ali empatado na sua nono investimento, que também foi em 2021, quando ele adquiriu ele do Oeste, né? Também por 1 milhão. Tem também o exemplo do próprio Júnior Santos, curiosidade ou não, que aparece também nessa lista de compras milionárias do Fortaleza nas últimas temporadas. Lembrando, o Júnior Santos foi adquirido no primeiro ano de Série A do Fortaleza, tá? Ali por volta de 2019. Ainda esse ano, 2022, a gente contratou o Brits, lá do Defensa e Justiça. Ele jogava pelo União, mas estava emprestado para o Defensa. A gente pagou R$ 1 milhão e 68 mil por ele. E é um movimento que a gente começa a ver que é uma contratação de meio de temporada, Fortaleza investindo mais de R$ 1 milhão. Pode até parecer pouco, pelo que o Brits joga, mas vamos comparar com os outros também. O Landázuri, quando ele também vem para o Fortaleza em 2021, Fortaleza pagando R$ 1 milhão e 100 mil, é um exemplo disso. Você vê que os números começam a subir, começam a se tornar ainda maiores nessa negociação do Fortaleza. Quando a gente olha também o investimento em 2021, vocês veem que em 2021 o Fortaleza gastou bastante dinheiro, tá? O Sebadios, né, lá do Desportes Quindio, ele pagou R$ 1 milhão e 200 mil também na temporada de 2021, que a gente foi quarto colocado do Brasileirão. Aí a gente vai para a negociação do Edinho. O Edinho, quando o Fortaleza comprou ele do Atlético Mineiro, e o Edinho foi R$ 2 milhões. Inclusive, acho que a gente pode tratar essa negociação do Edinho como uma grande fora da curva, né? Porque foi em 2021, meio que não foi muito utilizado. O Fortaleza comprou mais numa nostalgia daquilo que o jogador já tinha apresentado por aqui e acabou não dando muito certo. Em 2022, nesse ano, adquirimos o Moisés da Ponte Preta por R$ 3 milhões, tá? Inclusive, muita gente discutiu esse valor na época, e é interessante a gente ver que o Moisés, por esse valor, é a quarta maior transferência do Fortaleza aí comparado nos últimos anos, né? O Benevenuto, acho que já é um exemplo que a gente pode citar de um jogador que tinha sido emprestado, né? Estava emprestado pelo Botafogo, tinha sido rebaixado, e também em 2021 o Fortaleza gastou R$ 4 milhões e meio pela contratação do zagueiro. Muito, muito bom, assim, um investimento que deu certo, né? A gente vê que realmente valeu a pena gastar bastante, mas a gente começa a perceber esse padrão, que nos últimos anos as contratações que o Fortaleza vem fazendo geralmente é um valor milionário, né? Tem essa característica de ser um valor muito alto e faz parte dessas compras, dessa comparação com o cenário do futebol atual. Depois, se a gente for olhar o segundo lugar, a gente lembra que o David foi adquirido pelo Cruzeiro, né? O Fortaleza comprou o David do Cruzeiro ali em 2020, comecinho daquele ano, por 5 milhões, os famosos 5 milhões do David, que a gente perguntava, vai se pagar ou não vai se pagar? E acabou que no final das contas a gente pode considerar que ele se pagou ainda mais pela venda que o Fortaleza fez depois para o Internacional. E por último, a gente tem a aquisição do Renato Kaiser, também nessa temporada agora, e que acabou não dando muito certo, mas o Fortaleza gastou R$ 6 milhões pela aquisição ali do atleta, né? A gente pode considerar mais ou menos aproximado esse valor. Então, é um cenário que, até por isso que eu trouxe esses números, para a gente ver como nos últimos anos a tendência é realmente gastar muito. Então, quando a gente começa a olhar que a aquisição de alguns atletas, a situação de mercado para contratar alguns jogadores começa a se desenhar para isso, não acho tão absurdo. Até os exemplos que a galera trouxe, né, do próprio Wellington Rato, do Gabriel Suasso, né, que era né, o lateral do Colo-Colo, de que possivelmente vai ter que pagar muito dinheiro para trazer ele para o clube, a gente começa a enxergar isso com mais naturalidade. Né? A gente começa a ver que realmente é um movimento natural, um movimento que tende a ser costumeiro, principalmente numa equipe como o Fortaleza, que pretende investir bastante nessas últimas temporadas. Então, assim, é basicamente esse vídeo, galera, mais uma reflexão, é mais para conversar com vocês sobre esse tipo de situação que a gente está encontrando nos últimos anos. É natural que o Fortaleza venha a gastar mais dinheiro, que o Fortaleza comece a fazer investimentos maiores. A gente fica com o pé atrás, eu entendo demais essa situação, a gente fica com aquela dúvida, pô, será que vai valer a pena? E se o cara flopar, que nem acabar não dando certo, né? Que nem o Renato Kaiser, mas pode até a gente trabalhar, a gente procurar uma contratação que possa acabar funcionando mesmo gastando muito. É a nova tendência, o futebol está se desenhando para isso, os jogadores estão cada vez mais valorizados, cada vez custando mais caro, e as equipes, cabem a elas tentar investir o melhor possível. Afinal, a Fortaleza tem grandes competições em 2023 e cabe a gente se preparar para isso, né? Para a gente chegar lá e quem sabe fazer um bom trabalho. Então, meus queridos, aqui encerra esse vídeo, espero vocês mais tarde. Tem live no GT, tá? Hoje, nesse sábado, acho que é Márcio Renato e Saulo vão lá
comandar muito bem a nossa live. No domingo também tem vídeo, tem live novamente, enfim, aqui você já está acostumado no GT e já pode ter certeza que vai ser um conteúdo muito bacana, tá? Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos, comente aí embaixo e a gente se vê até mais.